Em diversas áreas e lugares do mundo, muitas civilizações utilizavam plantas medicinais com o propósito de curar pessoas doentes. Entretanto, as atividades relacionadas à farmácia, que têm origem nas boticas, surgiram somente na Europa no século X. Nesta época, o boticário era a pessoa responsável por preparar, armazenar e vender medicamentos, principalmente de origem vegetal. Com o surto de lepra na França no século XVIII, houve uma maior ampliação no número de farmácias hospitalares que aumentaram o cuidado com a população. A primeira botica do Brasil surgiu em 1640, no período colonial, quando os medicamentos e produtos com fins terapêuticos podiam ser vendidos em lojas. O primeiro boticário do Brasil foi Diogo de Castro, trazido de Portugal pelo governador-geral Tomé de Souza. Isso ocorreu depois que a coroa portuguesa declarou que no Brasil o acesso a medicamentos só aconteceria se nas expedições portuguesas, francesas ou espanholas, um cirurgião barbeiro ou algum tripulante portasse uma botica portátil, que é uma pequena caixa de madeira cheia de drogas e medicamentos. No Brasil, as boticas comerciais eram dirigidas por boticários, profissionais empíricos possuindo apenas conhecimentos de medicamentos corriqueiros e uma carta de examinação do Fisco-Mor de Coimbra. Porém, em 1744, a profissão de boticário foi regulamentada por um decreto que impediu a comercialização de medicamentos por pessoas não habilitadas. O ensino de farmácia no Brasil só se iniciou em 1824, como uma cadeira da Escola de Medicina. Porém, a passagem do comércio de botica para farmácia, com o farmacêutico formado em sua direção, foi conturbada. Para a maioria da população, os farmacêuticos e boticários praticamente não se diferenciavam, e o farmacêutico só pôde tomar seu espaço exclusivo na produção de medicamentos, definitivamente, depois de 1886. A passagem do nome botica para farmácia surgiu com o Decreto 2055, de dezembro de 1857, onde ficaram estabelecidas as condições para que os farmacêuticos e os não habilitados tivessem licença para continuar a ter suas boticas no país. A reformulação do papel do farmacêutico ocorreu somente em 1960, com a edição da Lei nº 3.820, que criou o Conselho Federal de Farmácia. A partir daí, superou-se a figura do antigo boticário e regulamentou-se a profissão, assumindo o farmacêutico papel essencial nas políticas de saúde do país. Separação entre médico e farmacêutico. Na época das boticas, a farmácia e a medicina eram uma só profissão, pois o boticário conhecia as doenças, fabricava o medicamento e atendia os pacientes diretamente. Porém, com o surto da lepra na França no século XVIII, houve a necessidade da ampliação dos cuidados médicos com a população, que teve como consequência a separação do médico e do farmacêutico. Apesar da separação, essas profissões não possuem rivalidade, pois possuem diferentes funções. O médico tem a responsabilidade de diagnosticar o paciente e trabalha em consultório, enquanto o farmacêutico prepara e dispensa os medicamentos, trabalhando principalmente em laboratórios, indústria ou farmácia comunitária. A farmácia comunitária atual é um estabelecimento originário das boticas, onde o farmacêutico atua na dispensação de medicamentos e na orientação. Esse profissional avalia a prescrição médica, entrega o medicamento e indica a melhor forma de uso para garantir que o efeito desejado aconteça e o paciente não cause risco à saúde por algum uso indevido. Dependendo do caso, como em sintomas mais leves, o próprio farmacêutico pode recomendar o uso de algum remédio ou produto e orientar aquele indivíduo que o procurou. A venda de produtos OTC entra aqui, pois eles não exigem prescrição médica. As farmácias comunitárias atuais também realizam a comercialização de produtos considerados de venda livre e que se relacionam com a saúde e bem-estar, além da prestação de alguns serviços, como atenção farmacêutica, ligada à otimização na utilização do medicamento pelos pacientes, buscando a melhor forma de resolver o seu problema. Inclusive, uma nova forma de atendimento que vem crescendo nessas farmácias é o balcão de atendimento reservado com o farmacêutico. Desse modo, o paciente consegue conversar e tirar dúvidas sobre saúde e uso de medicações sem constrangimento.